Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus, nosso Senhor, desejando sobre você as mais profundas e preciosas bênçãos do Senhor. Quero estimular a você a nos escrever compartilhando sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Para nós é importante esse retorno, pois desejamos cada vez mais tornar o programa, a nossa série de programas, uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Hoje eu registro o e-mail que a Daiane nos enviou de São Paulo, testemunhando e colocando uma situação difícil que ela vive. Tenho 25 anos e sou garota de programa. Sou solteira e tenho um filho de 4 anos. No momento encontro-me desesperada porque quero sair dessa vida. Não tenho ido na igreja porque me sinto mal pelo fato de ainda não ter me libertado. Portanto, parei de frequentar a igreja. Não aguento mais esse jeito de viver. Não tenho paz, não tenho sossego, não tenho alegria de viver. Quero me posicionar e quero mudar a minha vida. Quero esquecer o meu passado. Quero que Deus mude a minha história. Só eu sei o que passo na minha vida por fazer o que desagrada a Deus. E por isso eu tomei a iniciativa de fazer o curso bíblico em casa. Tenho certeza que vai me ajudar muito. Quero saber como faço para adquirir material para eu começar o curso. Desde já agradeço a sua atenção e que Deus abençoe a cada um de vocês. Aguardo contato. Prezada Daiane, obrigado por seu e-mail e pela coragem do seu testemunho. Louvamos e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a sua palavra. Oramos para que Deus te conforte e te transforme completamente. E como lhe respondi, já enviamos os materiais que você pediu e estamos orando para que Deus os use para ajudá-la na transformação da sua vida. Continue estudando a palavra de Deus, continue nos dando o privilégio da sua audiência e pode contar com as nossas orações. E agora, quando nos preparamos para mais um estudo e reflexão no livro de Apocalipse, eu quero convidá-la e a todos que estão me ouvindo nesse momento para buscarmos a presença de Deus através dessa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós buscamos a tua graça para essa ocasião. Senhor, te pedimos especialmente pela Daiane e pela libertação e transformação que só tu podes dar a ela. Senhor, abençoa. Nós pedimos que o Senhor transforme a sua vida e que ela possa realmente ser uma bênção para as pessoas com quem ela convive. Também te pedimos que o Senhor nos ilumines agora nesse momento de estudo da tua palavra, que a tua palavra molde o nosso caráter. Suplicamos e te pedimos isso, certos da tua misericórdia e graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje vamos estudar a segunda e última parte do capítulo 11 de Apocalipse, onde nós vamos encontrar o relato sobre a sétima trombeta. Vamos estudar Apocalipse 11, 14 a 19. Chegamos então à sétima trombeta com grandes expectativas.
As primeiras 6 trombetas já anunciaram flagelos severos, chegando até a morte da terça parte dos homens com juízo divino. As últimas 3 trombetas são chamadas de ais, sugerindo notícias de castigos mais fortes do que as primeiras 4 trombetas. Para aumentar mais ainda a nossa expectativa, o anjo que domina a terra e o mar jurou que o mistério de Deus, anunciado aos servos, aos profetas, seria cumprido na 7ª trombeta. Temos motivos para ficar ansiosos ao chegarmos a esta última trombeta. Por isso, o título que daremos para esse texto, para o estudo desse texto, é a 7ª trombeta. Apocalipse 11, 14 a 19. O título é a 7ª trombeta. Versículo 14 diz assim: Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. A águia tinha anunciado os 3 ais, que correspondem às últimas 3 trombetas. Já passaram 2 ais, a 5ª e a 6ª trombetas, e agora o intervalo acabou. Voltamos então às trombetas, prontos para ouvirmos o toque da última das 7 trombetas. Vem sem demora, como prometeu o anjo forte. O princípio que extraímos, então, dessa segunda parte do capítulo 11, nós podemos ver nessa frase. A revelação dos planos de Deus se concretiza em meio aos louvores pela aplicação da sua justiça. Eu repito, a revelação dos planos de Deus se concretiza em meio aos louvores pela aplicação da sua justiça. Nesses versos encontramos 3 manifestações da concretização dos planos divinos. Nesses versos vamos encontrar 3 manifestações da concretização dos planos divinos. A primeira manifestação dos planos divinos concretizados se observa na declaração da vitória divina, versículo 15. Aqui temos 3 considerações a fazer. O 7º anjo com a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Querido amigo, o último dos 7 anjos tocou a trombeta e João ouviu grandes vozes no céu, mas não identificou as pessoas que falavam. O céu, na verdade, todo se agitou. Pela ligação entre essas vozes e os 24 anciãos no louvor que se segue, é possível que as vozes sejam dos 4 seres viventes. Em outras ocasiões, eles participaram da adoração junto com os 24 anciãos. Mas não precisamos repetir, pois já sabemos que todas as criaturas dos céus adoram a Deus. Agora, as vozes, a declaração é de vitória eterna. Vitória, vitória. Os inimigos perseguem, machucam e até matam os servos do Senhor, mas não conseguem ser vitoriosos. Conseguem apenas vitórias transitórias e falsas, conforme comentamos no capítulo anterior. Houve vitória aparente sobre as 2 testemunhas. Você se lembra do estudo passado? Mas pelo fato deste texto dizer que o reino se tornou do nosso Senhor, alguns intérpretes ensinam que o reino estava sob o domínio do diabo e que Deus não tinha controle dos reinos do mundo. Não, não é isso. Para evitar uma conclusão errada que diminua a posição do Todo-Poderoso, devemos observar alguns fatos importantes. O livro de Daniel nos ajudará, pois fala sobre o domínio de Deus no futuro e no presente. Nos dias de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Deus revelou o futuro. Falou de 4 reinos humanos e disse que nos dias desses reis, isso é, do 4º reino, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. O mesmo, esse reino, subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Então, do ponto de vista de Daniel e de Nabucodonosor, o reino de Deus seria estabelecido no período desse 4º reino, que é o reino de Roma, e seria vitorioso sobre os reinos humanos. Foi no período romano que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Evangelho foi estabelecido através da sua morte e da sua ressurreição.
um reino futuro do ponto de vista deles. Quer dizer que Deus não dominava na época de Nabucodonosor? Não, essa ideia é errada. Foi durante o reinado do mesmo rei que Deus humilhou esse arrogante líder. O reino da Babilônia, para que ele aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Foram palavras do próprio Nabucodonosor, Daniel 4, 17, 25 e 32. Na época de Daniel, na época de Nabucodonosor, mais de 600 anos antes de cumprir a profecia do reino eterno, quem reinava já era o próprio Deus. Quando chegamos ao Apocalipse, seria errado deduzir que Deus passou a dominar o reino do mundo somente quando a 7ª trombeta tocou. Não. A mensagem consistente do Novo Testamento, revelada já décadas antes do Apocalipse, é que Jesus já era o soberano rei. Lembre-se de Atos capítulo 2, a pregação de Pedro. Lembre-se da palavra de Paulo para Timóteo, capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 17. Lembre-se de 1 Pedro 4:11. O próprio Judas, na sua última carta, penúltimo livro da Bíblia, ele incluiu o passado, o presente e o futuro quando falou da soberania de Deus. Lembre-se de Judas 25. Desde a introdução dessa profecia de João, no comecinho de Apocalipse, Jesus já é considerado o quê? O soberano dos reis da terra, capítulo 1, versículo 5. No intervalo antes da 7ª trombeta, as duas testemunhas se achavam em pé diante do Senhor da terra, capítulo 11, versículo 4. Ora, então, essa trombeta, como vários outros textos do Apocalipse, revelava para nós, de uma forma sequencial, fatos já estabelecidos. É uma apresentação dramática para o nosso benefício. Jamais devemos aceitar qualquer interpretação que tire o Senhor do seu trono, do seu domínio. Deus Pai e Deus Filho não precisaram da 7ª trombeta para reinarem. Jesus já é Senhor dos senhores e Rei dos reis, mas achou importante mostrar para nós, depois de todos os desafios à sua autoridade, a sua posição exaltada como Rei vitorioso. Querido amigo, Jesus é o eterno Rei. Por isso, a segunda manifestação da concretização dos planos divinos se observa na adoração pela justa retribuição. Versículos 16, 17 e 18 nos mostra exatamente isso. 3 considerações para fazermos, para entendermos esses versículos. A adoração é de todos os seres celestes, versículo 16. Então, os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Querido amigo, como nas outras cenas de louvor no céu, os 24 anciãos representando o povo de Deus, todo o povo de Deus, participaram e participam da adoração. Mais uma vez, os anciãos se humilham diante de Deus para lhe dar o merecido louvor. E essa adoração é motivada pelo reinado divino. Versículo 17. Na adoração eles disseram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O louvor oferecido a Deus é baseado na gratidão dos anciãos. O motivo específico da gratidão é que Deus é onipotente, Deus é eterno. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, isto é, ele sempre teve o poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Mas em relação às circunstâncias dos servos que sofriam, tanto na terra, ele assumiu o poder no sentido da vitória sobre os inimigos. Ele sempre reinou, mas passou a reinar de uma maneira mais evidente, não deixando os ímpios imunes à sua opressão que tinham feito aos fiéis. Ele cumpriu as profecias de Daniel. Por exemplo, Daniel 2:44, Daniel 7:13 e 14. Ele veio sem demora para aliviar o sofrimento dos perseguidos, como ele prometeu à igreja em Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11.
O Senhor veio para cumprir suas promessas aos seus servos. Ele fez abalar não só a terra, mas também o céu. E as coisas que não foram abaladas permaneceram, conforme diz o autor de Hebreus, capítulo 12, versículos 26 e 27. Por isso, a terceira visão que estamos tendo para a compreensão desses versículos diz que a adoração é motivada pela justa retribuição, pela justiça executada no tempo determinado. Veja o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Agora vem a explicação mais ampla no sentido em que Deus assumira o poder e o reinado. De fato, as nações se levantaram contra o reino de Deus. Vários textos já profetizaram tais tentativas de vencer o reino de Deus. A linguagem empregada aqui vem de uma profecia feita por Davi 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Lembre do Salmo 2, versículos 1 e 2. Davi diz que as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Querido amigo, a ira de Deus chegou. E esse fato nos ajuda na interpretação do resto do livro. Como o anjo prometeu, a 7ª trombeta cumpre o mistério de Deus. Capítulo 10, versículo 7. O que vem pela frente, então, é uma explicação mais ampla dessa trombeta, incluindo o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Nós vamos ver isso lá no capítulo 16. Mas essa trombeta encara o mistério como já cumprido, como já revelado. A ira já chegou. O resto do livro, o aparecimento dos grandes inimigos, as taças de ira, Armagedon, a queda da Babilônia e dos outros inimigos de Deus, e a vitória e a exaltação dos santos, tudo está resumido no cumprimento dessa trombeta. A ira de Deus chegou sobre a terra. O ponto aqui não é sobre a força do adversário, e sim sobre a soberania do Messias e o julgamento das nações. O pai falou para o filho: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja lá no Salmo 2 novamente, versículos 8 e 9. É esta a imagem do poder de Jesus que dá motivo de adoração no céu. Outras passagens do Antigo Testamento desenvolvem esse mesmo tema. Deus restaura o povo. Gog lidera as nações na invasão de Israel, mas Deus destrói os exércitos dos gentios. Lembre-se de Ezequiel 37 e 38. Logo em seguida, encontramos a visão do templo glorificado e da cidade santa, Ezequiel 40 até 48. Joel também profetizou sobre os eventos ligados ao estabelecimento do reino messiânico. E logo em seguida, ele também profetizou a respeito da oposição das nações e do julgamento de Deus sobre elas no vale da decisão. Nós já mencionamos esse texto. Sabereis assim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, no meu santo monte, disse o Senhor através do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 17. A figura do julgamento nos lembra também de Daniel, capítulo 7. Depois de receber domínio e o reino do ancião de dias, o filho e os seus santos servos enfrentam os reis da terra. Os santos são entregues nas mãos do inimigo por um tempo determinado. Compare Daniel 7, 25 a 27 com Apocalipse 11, 2 a 9, que nós estudamos no programa passado. Baseado, então, nesses trechos e nos acontecimentos até esse momento no Apocalipse, parece que os mortos aqui são aqueles que são mortos no pecado, mortos espiritualmente. Aqueles que não têm o espírito de vida vindo da parte de Deus. O julgamento dos mortos é o julgamento das nações ímpias, dos opressores que se opuseram aos santos.
o versículo ainda diz que para dar o galardão aos seus servos. O julgamento de Deus, não apenas justiça, é feita contra os perversos, mas ele abençoa, ele beneficia, ele recompensa os servos do Senhor. O julgamento dos opressores traz um benefício óbvio para os fiéis. Os servos recebem aqui a recompensa pela sua fidelidade. Observemos, então, algumas descrições desses fiéis. Eu espero que você se encaixe nessas descrições. Eles são chamados de teus servos, e a função principal de qualquer criatura é de servir o Criador. Nós lhe devemos o nosso serviço, mais ainda quando pensamos no valor da redenção que recebemos por meio dele. Mas somos descritos também como os profetas, isso é, servos fiéis que revelaram os planos de Deus, tanto para salvar os pecadores, como para castigar os rebeldes. Nós somos identificados também como santos, isso é, os santificados, os purificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Somos chamados também daqueles que temem o teu nome. Todo servo fiel respeita profundamente o Senhor e age em nome dele. Nós somos chamados de pequenos ou grandes, e a promessa da recompensa é exatamente para todos, pequenos e grandes, para todos os fiéis, dos maiores até os menores, dos menores até os maiores. A promessa é que o Senhor vai destruir aqueles que destroem a terra. A palavra traduzida por destruir não significa a aniquilação. O significado principal da palavra é corromper, mudar para pior. Aqueles que corrompem a terra, os servos do Apolion, o destruidor, serão corrompidos, serão arruinados, serão consumidos como vermes ou como traças. Resumindo esse versículo importante, chegou a hora determinada por Deus para julgar os mortos, isso é, os ímpios, e para dar recompensa aos fiéis, arruinar aqueles que corrompem a terra, mas abençoar aqueles que foram fiéis ao Senhor. Querido amigo, essa é uma grande vindicação, essa é uma expressão grandiosa de vitória. Que motivo de alegria e de grande adoração no céu. Por isso, chegamos à terceira manifestação da concretização dos planos divinos. E aqui nós observamos na visão da presença de Deus. Abriu-se então, no versículo 19, o santuário de Deus. E foi visto o quê? A arca da aliança no seu santuário. O santuário de Deus é aberto e ele é real. Essa parte do livro começou no capítulo 4, quando o céu foi aberto, e João subiu para descrever as coisas que ali ele tinha visto. E agora termina com uma vista de um santuário aberto no céu. Sabemos que o verdadeiro santuário é celestial e que o tabernáculo e o templo eram meras cópias do templo real. A vitória de Jesus na morte rasgou o véu do templo, mostrando que ele abriu o acesso ao Pai e se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós como nosso advogado junto ao Pai. Agora, a Arca da Aliança foi vista, e ela é a presença de Deus. Melhor, a Arca da Aliança dele, não a Arca da Aliança da antiga aliança limitada aos judeus. Não, essa arca agora representa a presença de Deus na aliança feita em Jesus Cristo, a aliança que traz remissão dos pecados pelo sangue dele. E a manifestação, então, é sobrenatural. Nesse mesmo instante da visão gloriosa do céu, não podemos esquecer da batalha travada contra os inimigos. Como essa trombeta resume tudo que vem pela frente, cumprindo o mistério que Deus tinha anunciado aos profetas, há um elemento forte do poder de Deus para castigar e destruir. Mais uma vez encontramos esses símbolos do poder de Deus. A voz dele será ouvida e o poder dele será demonstrado nas explicações mais detalhadas nos capítulos seguintes. Eu concluo esse estudo, essa reflexão do capítulo 11, mostrando que depois de tanta expectativa,
nós encontramos na 7ª trombeta a visão da vitória. Enquanto claramente inclui o elemento de castigo e de destruição dos ímpios, a ênfase está, obviamente, na vitória do Senhor e dos seus santos. Deus fez o que prometeu. O vitorioso Senhor dos Senhores julga, mas recompensa. Por isso ele merece toda a nossa adoração. Você já o tem louvado agora? Que Deus te abençoe e que lhe dê um espírito de grande gratidão e louvor ao Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.